Concurseiros e concurseiras de todo o Brasil, servidores públicos e também quem quiser aprender um pouquinho sobre o que é nosso. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui do nosso canal. Meu nome é Luísa Caroline Leff, eu sou auditora federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional desde 2004 e professora e palestrante de Gestão e Finanças Públicas há mais de 20 anos. E hoje a gente vai estrear em alto estilo com um convidado super especial que está aqui ao meu lado, que também tem mais de 20 anos de estrada como professor e palestrante. Ele é servidor público federal, advogado, doutor em Direito, especialista em licitações e contratos, escritor e olha só, pessoal, também é formado em Educação Física. E para completar, mineiro, gente boníssima, com aquele sotaque que a gente gosta de ouvir, que a gente tem vontade de ficar ouvindo por horas. Professor Arleyton Campos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de licitações e contratos. Olá, bom, Carol, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com seus inscritos aí no canal. Espero poder contribuir aí com a missão de vocês no que tange aos estudos, participações, provas aí, especialmente no nosso tema, licitações e contratos. Pessoal, eu conheço o professor Arleyton há mais de 20 anos. Lá das semanas de administração orçamentária financeira e contratações públicas, que a gente fazia aí pelo Brasil inteiro, capacitando gestores e servidores públicos federais, e junto com outros colegas dos órgãos centrais. Então, assim, esse mineirinho aqui, gente, tem bagagem. E sem mais delongas, vamos começar, porque a gente está louco para saber todos os detalhes sobre a nova lei de licitações, principalmente para quem está estudando para concurso. Professor Arleyton, antes da gente começar, eu queria que tu trouxesse para a gente uma curiosidade que com certeza os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, eles querem saber. Que história é essa? Como é que um mineiro, advogado, formado em Educação Física, foi parar como professor e palestrante de licitações e contratos? Que história é essa, Arleyton? Então, assim como todos que nos acompanham, aquela vontade de ser servidor, né? E felizmente fui abençoado, passei no concurso e fui trabalhar no INEP, que é uma autarquia do MEC, né? Chegando lá, nos primeiros dias esqueci o crachá e aí na portaria encontro um senhor e ele falou, cadê o seu crachá? Eu falei assim, olha, e o seu? No outro dia eu estava na licitação, né? Então, porque ele era um dos comandantes lá do órgão. E aí eu comecei a desenvolver trabalhos na área de licitações e contratos, né? E puxei um pouco pela vontade de ensinar, principalmente os fiscais, né? Pregoeiros a trabalharem na área, desenvolver essa questão de ministrar cursos, palestras na área. E tu fizeste, então, 2 faculdades. Foi ao mesmo tempo, Arleyton? Direito e Educação Física? Como é que foi isso? Então, eu acho que naquele processo de adolescência para a fase adulta, acho que eu queria mesmo era ficar à toa, né? Mas não tinha jeito de fazer alguma coisa. Então, eu acabei fazendo Direito e Educação Física, né? Fazia Educação Física pela manhã, Direito à noite, e à tarde eu era servidor público, trabalhava na Secretaria de Fazenda da Prefeitura de Belo Horizonte como agente fazendário. Então, para quem estava com tempo sobrando, acabou ficando sem tempo nenhum, né? E como é que foi essa história de sair lá de Jacinto, lá em Minas Gerais, para Brasília? Já está aí mais de 20 anos morando em Brasília, né? Como é que foi essa mudança na tua vida? O bom e velho concurso, né? Aquela vontade da estabilidade, de poder pegar um consignado, né? Então, eu acabei passando o concurso e vim para Brasília. Bom, professor, agora a gente vai entrar, pessoal, na parte mais técnica. Então, a gente vai aqui sugar todas as informações do professor Arleyton para fazer valer aqui esse podcast. Professor, conta pra gente um pouquinho sobre a nova lei de licitações e contratos, a famosa 14133 de 2021. Cai muito em prova de concurso e a gente sabe que o pessoal ainda está um pouco confuso. Então, eu vou te perguntar, o que motivou essa substituição? Porque a gente já trabalhava, eu costumo dizer, pessoal, que era a lei do diabo, aquela 8.66666, que graças a Deus já foi atualizada pela 14133. Mas o que, na tua visão, de fato, motivou essa alteração? Foi trocado, na verdade, pela lei da mentira, né? Que foi do dia 1º de abril de 2021, né? Saiu da lei do diabo pra... Gente do céu, essa parte eu vou ter que depois editar, viu, pessoal? Então, a antiga 8666, mais famosa ainda, né? De 21 de junho de 93, já estava um tanto quanto ultrapassada. Então, houve a necessidade de aperfeiçoamento legislativo, né? Inserção principalmente
da tecnologia da informação e foco na eficiência, né? E aí utilizaram como base para a nova lei de licitações o RDC e uma instrução normativa muito famosa do governo federal, a famosa IN5. Então, a nova lei, para quem já tem o hábito de lidar, nada mais é do que a Instrução Normativa 5 de 2017, o antigo RDC, Regime Diferenciado de Contratação Pública, né? E com implementos aí, com base em julgados, etc., com foco justamente na questão da eficiência. Mas assim, para quem ainda não está muito familiarizado com todos esses termos técnicos, o que de fato mudou da antiga lei para a lei atual? Então, nós tivemos principalmente a unificação das normas, né? Então você tinha leis esparsas ali, você tinha a lei do pregão, a 10.520, você tinha o RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratação, que veio na época da Copa do Mundo, Olimpíada, Paralimpíada, né? E que o pessoal até brinca que era o regime desesperado de contratação, precisava contratar tudo muito rápido, né, para a Copa. E tínhamos também a 8666. Então a nova lei, o que ela fez? Ela já, de pronto, ela já tem um grande viés, que é unificar essa legislação, né? Inserção da tecnologia da informação. Então, o pregão ele veio com essa novidade de usar uma licitação na modalidade que se utiliza da forma eletrônica, que foi inserida, foi trazida para a nova lei de licitações, né? Então, tivemos aí esses benefícios, variações de modalidades. Então, algumas modalidades deixaram de existir, como, por exemplo, a tomada de preço, convite, né? E tivemos novas modalidades, como, por exemplo, o famoso diálogo competitivo. Pois é, que isso daí já vai ser a minha próxima pergunta. Aliás, a próxima não, vou deixar para daqui a pouquinho. Mas eu queria saber, para concurseiro, a turma que está aí estudando, está se preparando para os concursos Brasil afora, quais seriam as tuas dicas principais? Quais são as partes da nova lei de licitações e contratos que tu falaria, vai lá e estuda esse artigo, fica atento a essa temática que normalmente é o que mais cai? Então, não cai, despenca, né? Então, assim, é um tema que realmente está presente aí na maioria dos concursos, quase todos eles, né? E geralmente as bancas elas acabam tentando confundir um candidato naquela questão, principalmente das contratações diretas, a diferença da dispensa para inexigibilidade de licitação, né? Por exemplo, a locação do imóvel, que antes na 8666 estava como uma hipótese de dispensa, na nova lei já aparece como inexigibilidade. Verdade. Então, além disso também as modalidades, né? Confundindo das novas com as velhas. Também a questão da fase de planejamento, que foi uma grande inovação trazida pela Instrução Normativa do Governo Federal, que vem com muito peso, né? Então, um dos grandes motes dessa nova lei é justamente o quê? O planejamento da licitação, né? Então, ela também é muito cobrada, principalmente a sequência ali das fases da licitação, né? A questão da inversão de fases, porque na 8666 você tinha primeiro a questão da habilitação e depois proposta. E aí, filha do pregão, houve o quê? Inversão de fase. Você tem primeiro proposta e depois habilitação. Porém, atenção, hein, pessoal? Na nova lei, pode ser feita a reversão das fases. Então, isso pode confundir bastante. Então, o que seria essa reversão das fases? Explica um pouquinho melhor para a gente. Então, Carol, como eu disse, na 8666 você tinha fase de habilitação, onde verifica documentos, e a fase de proposta, onde verifica valores, etc., né, para a escolha do licitante. Aí, o pregão, ele teve como inovação, um dos grandes pontos foi esse, inverter as fases, ou seja, pegou a habilitação, colocou depois da proposta. Então, em vez de abrir aquele monte de documento de um monte de licitante, abria-se só do que estava em primeiro lugar. Então, é chamada inversão de fase. O que a nova lei permite? Obviamente que vai usar como regra, né, primeiro proposta e depois habilitação, mas também é possível reverter a fase. É possível voltar com a habilitação nos moldes do que era 8666. Tá? Então, se cair, né, uma questão como essa, pode haver inversão de fase? Pode. Tá? Pode haver. Então já não sabe. É regra, vocês já pode. Anotaram aí, né, pessoal? Beleza? E aí eu quero saber, na verdade, o nosso público quer saber a respeito do tal do diálogo competitivo. O que é isso, Arlton? Olha só, o diálogo competitivo é uma modalidade de licitação,
tá? Mas não se preocupe, eu costumo dizer que licitações e contratos é um negócio simples, a gente que complica. Tem hora que a gente fica pensando, como é que a gente vai complicar um negócio que é simples, né? Então, olha só, como fica fácil de você entender. Você tem lá as modalidades de licitação, você tem o pregão, você tem a concorrência, você tem o concurso, né? O leilão e o diálogo competitivo, ou seja, são duas palavras. Diferente das outras, ela tem duas palavras. Significa que ela tem dois momentos, tem duas fases. Uma fase do diálogo, que é a conversa. É o bate-papo mesmo. É o bate-papo mesmo, Tá, né? Que faz o diálogo com os fornecedores. Qual é a grande ideia dessa modalidade? Quando a administração não sabe o que ela quer. Então ela bate um papo com os fornecedores para entender o que ela quer. E aí, num segundo momento, vai para a fase de competição. Depois do bate-papo, ela define o que ela quer e aí vai para a competição. Agora eu quero contratar aquilo que eu já sei que eu quero. E em relação à habilitação e julgamento das propostas, qual é a dica que tu traria para a gente? Então, como eu disse, a questão primeiro é entender o que você está estudando, né? O que é habilitação? É verificar se o licitante ele tem condições de firmar um contrato com a administração. Então, vou verificar documentação jurídica, se ele tem, né, um contrato social, se tem CNPJ, a parte de regularidade fiscal, certidões válidas, a famosa CNDT, Vários etc. requisitos, então. Exatamente. Né? Vários requisitos. São vários requisitos, documentos para provar, olha, você tem condições de firmar um contrato com a administração pública, né? A proposta, ela não vê o licitante, ela não vê o candidato a ser contratado. Ela vê o quê? A proposta. O que você está me oferecendo? Qual é o seu objeto? Qual é a marca? Qual é a especificação? E principalmente qual é o valor, né? Então nós temos também, obviamente, os critérios de julgamento que vão selecionar, vão escolher as melhores propostas. Lembrando que a ideia da licitação, e ó, gente, ó o medo de falar bobagem aqui na frente do professor Arlington. A ideia da licitação, conforme a gente sempre coloca aqui no nosso canal, trazendo ali um paralelo com a vida real, é pegar o melhor custo-benefício, é identificar qual é o melhor custo-benefício para adquirir determinado produto ou uma prestação de serviço pela administração pública, no nosso caso aqui, que a gente está falando no âmbito federal. É isso mesmo, professor? É verdade. Eu tirei 10. Só lembrando que vale só para o federal, estadual, municipal e distrital, né? E também empresa pública, sociedade, etc. E vamos continuar agora perguntando sobre o tal do PNCP. O que significa essa sigla e qual é a grande novidade que a Lei de Licitações trouxe a respeito disso? Porque ela criou, né, esse tal do PNCP. Então, como eu disse lá atrás, a tecnologia da informação é uma das inovações da nova lei. Então, ela criou o Portal Nacional de Contratações Públicas. O que é isso? É um portal chamado um sítio oficial de publicações, onde todos os órgãos que vão fazer licitações, contratos, dispensas... Âmbito federal, estadual e municipal, então, para todo mundo. Exatamente, distrital, todo mundo. Vão ser obrigados a publicarem os seus editais, contratos, etc., neste portal. Com exceção, lembra que as exceções geralmente são muito cobradas em concurso, municípios de até 20 mil habitantes, né? Então ela só vale para quem tem mais de 20 mil habitantes. Exatamente, obrigatoriamente, né? Porque facultativamente eles podem utilizar, contudo, obrigatoriamente para quem tem menos de 20 mil habitantes, a partir de 2027 somente. Então, eles ainda não estão obrigados a usar essa ferramenta. Ah, entendi. Então, assim, a gente está num período meio que de transição ou já passou esse período de transição? Para esses municípios ainda estamos nesse período. Para esses municípios ainda... De adaptação, a parte chamada de tecnológica da lei, né? Entendi. E para os nossos queridos concurseiros, para as nossas queridas concurseiras, o que tu acha ali na prática, ali, a tua experiência de mais de 20 anos, sala de aula, pessoal, tanto servidor público federal, estadual e municipal, que sempre vem se capacitando contigo, qual é o erro mais comum que tu vê em relação à nova lei de licitações e contratos? O pessoal ainda confunde muito modalidade com tipo. A gente costuma até brincar, me fale 3 tipos de licitação. Aí o pessoal fala concorrência, concurso, leilão, aí vai todo mundo para a salinha de recuperação, né? Porque, na verdade... Tem gente que leva a bomba. Exatamente. Acaba recuperando, né? Acaba recuperando, tá bom. Mas, na verdade, a gente está tratando de quê? De modalidades, né? O tipo é diferente, então vai uma dica. Quando eu falo, por exemplo, quero fazer um pregão eletrônico, menor preço, aberto. O que eu estou falando? Pregão, modalidade, eletrônico, a forma,
Menor preço, o critério de julgamento, ou seja, é o tipo da licitação, e aberta é a novidade da nova lei, é o modo de disputa. Você tem um aberto, tem um fechado e tem a combinação entre o aberto e fechado, fechado aberto. Então você tem essa sequência. Pregão eletrônico, menor preço, aberto. Modalidade, forma, tipo e modo de disputa. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Exatamente. Então, mas tá é beleza. simples. Mas é simples. E, gente, depois de toda essa explicação maravilhosa que o professor Arlington trouxe pra gente, eu tenho que contar. Ele vai me matar aqui, mas eu vou ter que contar para vocês. Teve uma vez, eu contei para vocês que eu conheço ele já tem mais de 20 anos, né? E aí, em uma dessas semanas orçamentárias, eu juro que eu não lembro a cidade, mas eu sei que teve uma situação que tu ficaste ali meio... foi meio complicado. Ele tava... Só vou fazer aqui o spoiler e aí ele vai continuar a história. Ele estava no auditório, lotado, na semana orçamentária, e a gente usava um jalequinho branco que colocava as canetinhas aqui, assim, no bolso, né? E aí, o que aconteceu, professor? Conta aí para o pessoal que eles estão curiosos. Então, auditório lotado, semana orçamentária, e muita água, era um clima seco e tal, e tudo que entra tem que sair uma hora, né? E eu fui ficando apertado, aquela coisa toda, e eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para parar isso aqui no meio, né? Da aula e o auditório lotado. E aí passa um camarada no final lá do auditório, e eu com o microfone na mão, né? Pessoal, só um minutinho que estão me chamando ali no final do auditório. Fez aquela cara, né, de paisagem, olhando lá, né, pro fim. Exatamente. Acabei de sair correndo, falando, pessoal, só um minutinho que estão me chamando ali no final do auditório. E saí atravessando o auditório e fui pro banheiro. Detalhe, eu não desliguei o microfone. E aí aquela situação, eu botei no bolso do jaleco. E quando eu voltei, o pessoal se acabando de rir dentro do auditório, né? E eu, não foi nada não, a pessoa tava lá, só queria uma informação. Ai, que riram mais. E aí que riram mais, né? Não, eu imagino, paciência. Pessoal... O professor também é filho de Deus. Os efeitos sonoros. Imagina o pessoal quietinho lá no auditório, sentadinho, de repente só vem aquele efeito sonoro seguido de um clássico Por sorte é o número 1, né? Amém. Mas é isso, vocês estão vendo que o professor também passa alguns perrengues, eu também já passei alguns perrengues em sala de aula, mas vamos seguir e continuar acompanhando que o nosso podcast ainda não acabou. E professor Arlington, para fechar com chave de ouro, quais são as principais dicas que tu deixarei, o teu recado para a turma que vai prestar concurso público e sabe que vai encarar ali questões, às vezes bem difíceis em relação à tua matéria, licitações e contratos? Então, Carol, olha, ainda vejo como uma principal questão fazer questões, né? De preferência as questões mais atualizadas, né? Você consegue até pela internet muitas questões, trabalhar questões, ler a lei seca, tá? Lei seca também, lei seca, se possível fazer esse comparativo entre lei antiga, lei nova, né? Focando principalmente nessas questões, modalidades, tipos, né? Dispensa, inexigibilidade, fase de planejamento, alterações contratuais, né? Então são questões que são bem cobradas. E o portal que a gente comentou. E, professor Arlington, última dica, então, para os concurseiros, para as concurseiras, em relação às modalidades e tipos de licitações. Então, agora nós só temos 5 modalidades: concorrência, concurso, leilão, pregão e o diálogo competitivo. Lembrar, 2 palavras, 2 fases, diálogo e competição. E no critério de julgamento, que é o tipo da licitação, menor preço ou maior desconto, que é o único que o pregão pode utilizar, que são os únicos que o pregão pode utilizar, né? Melhor técnica ou conteúdo artístico, né? Maior lance, no caso do leilão, para desfazimento de bens, né? A famosa técnica e preço, e maior retorno econômico, que é utilizado mais para os contratos de eficiência. Joia, pessoal, então aqui com essas dicas para concurso não dá para errar na hora da prova, né? Já pega ali a lei seca, começa a dar uma estudada. Bom, a gente chega então ao final desse bate-papo super leve. Uma alegria receber aqui o professor Arlington Campos, então, no nosso podcast, estreando aqui em alto estilo, e deixo aqui aberta a palavra para te deixar a tua mensagem final, tua mensagem de super incentivo para os nossos telespectadores, ouvintes, inscritos, a turma que está acompanhando aqui o nosso canal. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, uma honra, um prazer poder estar aqui, né? Um prazer poder compartilhar com vocês e dizer que concurso é aquela caminhada, né? Da perseverança, não desistir, né?
você está sempre mais perto do que longe. E eu costumo brincar, até usando um pouquinho da educação física, o corpo do verão começa no inverno, né? Então, o concurso ele começa antes do edital. Então, começar a se preparar antes, fazer uma base de estudos, né? E principalmente na área de licitações e contratos, focar nesses temas que a gente acabou passando aqui e com fé vai dar tudo certo. E para quem quiser seguir e acompanhar o trabalho do professor Arnildo, já está aqui, ó, tá aí embaixo. Já segue ele nas redes também. E se esse vídeo fez sentido para ti, já te inscreve no canal, me segue nas redes, compartilhe e salve esse vídeo. E antes que eu me esqueça, calma que eu te explico. Até mais, pessoal!